Seja bem-vindo, meu nome é Adriele Luz e eu quero te conduzir em um momento de conexão com Deus. Hoje, nós vamos orar com base em Salmos, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Uma árvore, ela só permanece firme porque ela possui raízes profundas. Da mesma forma, nossa vida espiritual precisa estar enraizada em Jesus. E raízes profundas aqui falam de constância, de permanência, de dependência. E quem cria raízes em Deus não vive apenas de momentos bons, mas aprende a permanecer mesmo em tempos difíceis. E existe uma ilustração muito conhecida e que representa bem isso, é sobre o bambu chinês. Durante anos, ele cresce somente para baixo. Aparentemente, nada está acontecendo acima da terra. Quem olha de fora pensa que ele não está crescendo, que não existe nada plantado ali. Mas as suas raízes estão se aprofundando e se fortalecendo por baixo da terra. E somente depois desse processo começa a surgir o brotinho para cima da terra. E por que isso acontece? Porque o bambu chinês ele precisaria suportar ventos fortes sem quebrar. A profundidade das raízes sustentaria, e sustenta a altura que vem depois. Da mesma forma, Deus trabalha em nós. Existem tempos em que parece que nada está acontecendo, mas o Senhor está fortalecendo as nossas raízes. Porque antes do fruto aparecer, a raiz precisa se aprofundar. Antes da estabilidade, existe um processo de permanência. Então, não importa o que está acontecendo do lado de fora, aqueles que estão ligados à fonte continuam sendo fortalecidos dia após dia. Quem tem raízes profundas em Deus pode até ser balançado pelos ventos, mas nunca é destruído. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo silencioso, escondido ou até cansativo, mas isso não significa a ausência de crescimento em Deus, porque Deus trabalha também no invisível. Por isso, hoje peça ao Senhor para trazer clareza para você da estação que você está vivendo. Peça ao Senhor para aprofundar suas raízes, fortalecer a sua constância e gerar em você mais fome pela presença dele. Que você não seja levada por ventos de incredulidade, de dúvida, dizendo que nada está acontecendo. Porque se você está conectado em Deus, a presença dele nunca seca e você não será abalado, porque a sua confiança está no Senhor. Assim como diz em Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que Deus está gerando em você é para te fortalecer, para que de fato você não seja abalado por nada que vier. Por isso, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor é a fonte que sustenta toda a minha vida. Eu não quero viver apenas de momentos, Senhor, de emoções ou de fases espirituais onde eu estou constante, mas eu desejo criar raízes profundas em Ti. Eu entendo que constância não é sobre fazer muito, é sobre permanecer fiel ao Senhor no pouco, às vezes com aquilo que eu consigo entregar naquele dia. Por isso, Senhor, aprofunda as minhas raízes. Mesmo quando eu não conseguir enxergar crescimento, me ajuda a confiar no que o Senhor está fazendo em mim. Fortalece a minha estrutura para que eu permaneça firme diante dos ventos e dos processos que eu estou vivendo. Retira toda a distração, todo o desânimo, tudo que é superficial da minha vida. Coloque em mim, Pai, mais fome pela sua presença, sede pela sua palavra e paixão pela oração. Gere isso no meu coração, Senhor. Que eu esteja tão conectado à fonte, que a minha alma continue sendo fortalecida dia após dia. E no tempo certo, que eu floresça e frutifique para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.